Canal Histórias Bíblicas apresenta Néfilim, história verdadeira de Golias e seus irmãos, histórias bíblicas explicadas. Golias, segundo Samuel 21:19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaaré-Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. O gigante mais conhecido da história é o Golias da Bíblia. Ele era um campeão do acampamento filisteu que lutou com um torcedor blindado. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. 1 Samuel 17:4. Não sabemos o que essa informação significava pelo valor porque não medimos as coisas em côvados. Nós os medimos em metros e polegadas. Então vamos colocá-lo em termos leigos. Golias era um homem enorme, com pelo menos 3 metros de altura. E quando você considera o comprimento de seus braços, quando ele os ergueu sobre a cabeça, você pode imaginar que a criatura imponente ele deveria ter sido. Não era apenas o seu tamanho, no entanto. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. 1 Samuel 17:5 e 7. Ele vestia o que chamaríamos de casaco masculino. Os filisteus que se aqueciam vestindo uma grande roupa de baixo semelhante a uma lona com armaduras de bronze sobrepostas. Do ombro ao joelho, este casaco masculino protegia o usuário das armas do inimigo. A armadura desse tamanho e tipo pesava 5.000 siclos de bronze, o que equivale a entre 79 a 90 quilos. De acordo com o relato escrito, Golias marchava à frente dele com um portador de escudo destinado a proteger seu corpo de flechas recebidas. Então, além de sua armadura corporal, Golias tinha esse cara correndo à sua frente, empunhando um escudo do tamanho de um homem para proteção extra. Permita que sua mente imagine uma visão tão imponente por um momento. Considere como seria aterrorizante enfrentar um gigante desse tamanho protegido por tamanha armadura. Sem dúvida, as probabilidades estão contra qualquer um que fosse enfrentá-lo na batalha. Veja só o que este guerreiro gigantesco fez. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça para mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Golias propôs uma estratégia popular na civilização oriental, ou seja, combate representativo ou conflito 1 a 1. Ele representaria o exército filisteu, enquanto a escolha de Israel representaria o exército israelita. E quem perdesse, todo o seu exército pereceria. Não há razão para envolver todo o seu exército nisso. Basta enviar um lutador e eu vou lutar com ele. Eu sou o vencedor. Eu sou o melhor. Golias não lançou esse desafio uma vez e depois desapareceu. Esse desafio durou 40 dias. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. 1 Samuel 17:16. Ele marchava todas as manhãs e noites por mais de um mês, exibindo o seu tamanho e força, desafiando alguém a desafiá-lo. Enquanto isso, nas montanhas da Judéia, perto de Belém, o jovem chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era muito jovem para se juntar ao exército. Na realidade, Davi provavelmente não sabia do conflito entre os israelitas e os filisteus. Naquela época ele podia nem ter ouvido falar de Golias. Seu único conhecimento era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. Por outro lado, o pai de Davi estava preocupado com seus 3 filhos mais velhos. Jessé estava envelhecendo e provavelmente não conseguiria completar a jornada pelas montanhas sozinho. Então ele ligou para o filho mais novo e disse a ele: toma, peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor.
1 Samuel 17, 17 e 18. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com o guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. 1 Samuel 17, 20. Então, ao se aproximar dos arredores do acampamento israelense, ele percebe as tropas se preparando para a batalha e ouve o grito de guerra. Ele simplesmente quis observar e ver o que aconteceria. Então Davi correu para a linha de frente para cumprimentar seus irmãos. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. 1 Samuel 17, 22, 23. Considerando o seguinte cenário, enquanto está lá com seus 3 irmãos, Davi ouviu um grito alto do outro lado do vale e instantaneamente todos em sua vizinhança estavam correndo para trás e rastejando para dentro de suas tendas. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24. Tenha em mente que Davi nunca viu ou ouviu falar desse desafio dos gigantes. Ao olhar para o campo de batalha, ele vê um homem gigante coberto de armadura, gritando ameaças e desafios e amaldiçoando o Deus de Israel. E Davi ficou furioso com isso. Lembre-se, este é o 41º dia que os israelitas enfrentaram Golias, mas até esse momento é a primeira vez que isso aconteceu com Davi. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferira esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. 1 Samuel 17, 26 e 27. Davi então encontra o rei Saul. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou ao exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. 1 Samuel 17, 32, 40. Então aqui está Davi vestido com suas vestes mais básicas e armado com suas armas mais básicas, sua funda e seu cajado, e pronto para lutar. Depois há o momento divisor de águas. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que ele levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou por quanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus
Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel 17, 41, 46. Considere as possibilidades. Davi permaneceu sem medo diante dessa besta monstruosa. As únicas armas de Davi eram uma funda em uma pedra contra um gigante vestido com 90 quilos de armadura. Foi só um tiro no ar e foi o fim. Golias foi reduzido ao tamanho de um saco de pedras. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu ao filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói agora estava morto, fugiram. 1 Samuel 17, 47 e 51. Os filisteus não voltaram depois disso. Quando perceberam que seu campeão não estava mais vivo, eles decidiram ir embora. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. 1 Samuel 17, 52, 53. Depois Davi trouxe a cabeça do filisteu para Jerusalém. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. 1 Samuel 17, 54. Davi e Golias é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É uma lição de bravura, fé e superação do aparentemente impossível. Alguns estudiosos acreditam que Golias pertencia a uma raça conhecida como Nefilim. Outros especialistas argumentam que Golias era um refaíte, porque os Nefilins foram destruídos no grande dilúvio, no tempo de Noé. Apenas a família de Noé sobreviveu. Quase 20 vezes na Bíblia, os nefitas são mencionados em Deuteronômio 2, 11 e Deuteronômio 20, 22, Josué 12, 4, Deuteronômio 3, 11 a 13. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até as mais altas metade dos montes de Gileade com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Alguns estudiosos acreditam que os filisteus descendem dos Anaquins. O status de campeão é aprimorado pelo fato de Gate era uma antiga fortaleza de Anaquim. Alguns cientistas acreditam que Golias tem uma árvore genealógica identificável, implicando uma herança autossômica dominante que causa acromegalia familiar ou gigantismo. Nos tempos bíblicos, Golias era uma figura colossal. Também existem outros gigantes mencionados em 2 Samuel 21, 15 e 22 e em 1 Crônicas 20, 4 e 8 que foram relacionados a Golias na Bíblia. 2 Samuel 21, 15 a 22. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar a Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3 quilos e 600 gramas, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Absai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus em Gob. Naquela ocasião, Sibecai de
Uzate matou Zaf, um dos descendentes de Rafá. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaré-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. 2 Samuel 21, 15 e 22. 1 Crônicas 24-8. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo. 1 Crônicas 24 e 8. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elhanã, filho de Jair, feriu a Lame, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. E injuriou Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Estes eram instrumentos cuja ponta da lança de bronze pesava 300 siclos, ou 3,42 kg, ou Lame, irmão de Golias, que tinha uma lança com haste, com a vara de um tecelão, e um guerreiro sem nome, um homem enorme, com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Ao todo, a história de Golias na Bíblia atesta o grande poder de Deus e sua grande força sobre seus inimigos. Mesmo diante de adversidades esmagadoras, a história de Golias na Bíblia nos ensina que, mesmo que estejamos atualmente lutando contra grandes inimigos e problemas gigantescos que ameaçam nossa paz e nosso sustento, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, nos protegerá e nos livrará de todos os desafios desta vida.